Olá, turma do segundo ano, bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ética para encerrarmos a semana, pois hoje é sexta-feira, dia 18 de junho, e está bem perto. Agora, na próxima semana, nós teremos uma data comemorativa bem legal, bem especial, onde são comemorados os festejos juninos. Já passou o primeiro, agora nós estamos indo em direção ao segundo dia comemorativo deste mês de festejo junino, que é o dia de São João. Logo após, virá São Pedro. Mas hoje na nossa aula de ética, eu gostaria de rever com vocês algumas coisas que nós estudamos, porém nós vamos também fazer introdução sobre os próximos assuntos. Vocês ficarão de férias em breve, passaremos um período agora descansando e logo após nós voltaremos às nossas aulas para o segundo semestre de 2021. O segundo semestre começa entre julho e dezembro. Como no próximo mês nós estaremos de férias, a partir do mês de agosto nós retornaremos às nossas aulas online e também presenciais. Ok, turma? Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução sobre o que virá para o próximo semestre. Nessa unidade, a última que nós estudamos alguns assuntos aqui de ética na unidade 2, onde o principal deles foi sobre a criança e também a família. Nós vimos sobre os direitos da criança, que são alguns que toda criança merece ter. Quais são eles? A criança ela tem direito à educação, à moradia, à assistência médica, aos cuidados que ela precisa receber dos adultos, também as instruções que ela receberá, as boas maneiras, todas essas coisas as crianças precisam para se desenvolver. Nós vimos que toda criança tem direito a um nome, uma nacionalidade, a um país que possa chamar de seu e o documento que essa criança precisa ter como um direito dela assim que ela nasce, chama-se certidão de nascimento. Nós já estudamos bastante sobre isso. Um outro documento também tão importante quanto é a carteira de vacinação, onde nesse documento estão registradas as vacinas que a criança tomou até os 12 anos aproximadamente, onde após ela terá uma outra carteirinha também com as vacinas que ela tomará quando estiver maior. A carteira de estudante também é um documento que toda criança, todo estudante, você aluno, por exemplo, tem o direito a ter a carteira de estudante. E com a carteira de estudante, você terá o direito a pagar meia entrada em teatro, em cinemas. Você também tem o direito a pagar meia passagem nos ônibus, também é bem importante. E a carteira de identidade também é um dos documentos que nós estudamos. Direitos da criança. Além da criança ser protegida contra o abandono e a exploração do trabalho, a criança também tem o direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Um outro direito também muito importante foi: toda criança tem direito a se alimentar bem. Eu expliquei nas nossas aulas que alimentar-se bem é nós nos alimentarmos com uma quantidade suficiente de comida para saciar a nossa fome e que esse alimento possa trazer os benefícios, as vitaminas e minerais que o nosso corpo necessita para crescer. Toda criança precisa se alimentar com frutas, verduras, legumes, cereais como feijão, arroz, sucos de frutas naturais. Quanto mais natural a comida for, melhor ainda, incluindo até nos temperos. Aqueles temperos industrializados que é muito comum ter nas cozinhas brasileiras. Esse alimento, esse tempero, ele vem com muito sódio, muito sal, e isso poderá trazer malefícios para o seu organismo. Por isso que os temperos, se forem os mais naturais possíveis, melhor ainda para a nossa saúde. Tem várias especiarias que nós podemos utilizar na cozinha da nossa casa, no intuito de temperar a comida, ela ficará
saborosa quanto e não terá tanto sal assim que pode fazer tão mal ao nosso coração. Toda criança tem direito à moradia. Nós estudamos também na disciplina de História sobre os tipos de moradia. Existem algumas moradias em que não são próprias para uma pessoa viver, como por exemplo as palafitas. Mas é a realidade de muitas crianças aqui no Brasil ainda, infelizmente, elas moram em palafitas, que são regiões perto do rio. Essas casas são construídas perto do rio, perto de mangues, onde nessas casas não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, então toda a sujeira ela vai acabar caindo no rio. E o que acontece? Esse rio ele é contaminado por causa desta água. Consequentemente, no rio tem o quê? Quem é que vive lá nadando no rio? Os peixes, muito bem, e outros frutos do mar. Com isto, poderá acontecer desses animais estarem contaminados e quem comer desses peixes e frutos do mar vindos dessa água suja também poderá ficar doente. A moradia, ela é um direito que toda criança tem e hoje em dia não deveria nenhuma criança morar nesse tipo de situação. As crianças também, elas têm direito, além da casa, elas também têm direito à assistência médica, como eu falei. Qual é o profissional que é procurado quando uma criança precisa de assistência médica? Como é o nome daquele médico? É o pediatra. Muito bem, o pediatra, ele é o médico responsável por tratar da saúde da criança. Além da educação que toda criança também merece ter, de ter um lugar na escola, de ter e receber educação, toda criança ela também tem direito ao lazer, onde ela pode brincar, se expressar, aprender coisas novas, socializar, fazer novos amigos, gastar muita energia e se divertir, pois a brincadeira ela também traz benefícios tanto para a sua mente quanto para o seu corpo, pois correr, pular, dançar também são exercícios físicos e isso faz muito bem ao nosso coração, ao nosso corpo de uma maneira geral. Já os deveres da criança são as responsabilidades que todos nós temos. Desde pequenininho aprendemos a ter responsabilidades, começando a guardar o material, guardar seus brinquedos, assistir às aulas, procurar fazer suas tarefinhas e os seus trabalhos, as suas provinhas. Então essas são algumas responsabilidades que você tem como aluno, aluna do segundo ano e como criança, como cidadã, filho e filha. Nós estudamos que a comunidade escolar, ela é a segunda comunidade da criança, em que ela vai aprender também coisas novas, vai adquirir o conhecimento científico, vai socializar, vai fazer novos amigos e aprender muitas coisas legais. O lugar de criança é na escola, como nós falamos. Lugar de criança não é nas ruas trabalhando, ela deve estar em casa, estudando, se divertindo, se desenvolvendo. E além disto, além dos amigos da escola, os amigos eles também fazem parte da nossa vida. Os amigos eles também nos ajudam a nos desenvolvermos, a respeitar o outro, a ouvir o outro e aprendermos muitas coisas legais. Os amigos também eles são uma espécie de família, onde você pode partilhar coisas de sua vida com ele, brincar, procurar saber se está tudo bem com seu amigo e essa amizade vocês poderão ter por muitos anos. Já a vizinhança também é uma outra comunidade em que fazemos parte e na vizinhança temos os nossos vizinhos, onde também devemos respeitá-los, não colocar o volume do som alto, não estacionar na vaga de garagem dele ou na frente da garagem do próprio vizinho, pois isso poderá atrapalhar o seu vizinho. Se tiver muito barulho na casa de alguém, esse vizinho pode estar estudando, pode estar assistindo, pode estar descansando, ou com uma criança pequena em casa, ou com um idoso. Então nós devemos sempre respeitar o espaço do outro. Então, ter empatia pelos outros, nos colocar no lugar deles, para que nós possamos conviver bem em harmonia uns com os outros. Os nossos próximos assuntos na unidade 3 que nós estudaremos
Vamos começar a partir da página, deixa eu ver aqui, a partir da página 70. Quando nós retornarmos às aulas, aí nós estudaremos sobre isso. Um dos primeiros assuntos que nós estudaremos se chama a comunidade e seus valores. Você sabe o que é um valor? Valor não é apenas o custo de alguma coisa. Por exemplo, digamos que você foi a uma loja e comprou uma garrafa de plástico. O valor dela, quanto ela custou, vamos dizer que seja R$15. Isso é o valor dela, quanto ela custou. Mas os valores, eles não se remetem apenas a dinheiro. Valor também são todas as coisas importantes que nós aprendemos. A valorizar as pessoas, a valorizar os nossos pais, a nossa família, a dar valor às coisas que nós temos, a sermos gratos a tudo aquilo que nós temos. E o início do texto fala sobre o que é liberdade. Eu não vou ler agora porque nós vamos estudar isto quando nós voltarmos. Vamos fazer só uma introdução. A comunidade e seus valores. Aqui está informando nesse textinho sobre o que significa a liberdade. Nós faremos algumas atividades sobre esse assunto e depois nós estudaremos um textinho que se chama O Segredo das Borboletas, de Cris Mazota. O que será? Será que as borboletas têm algum segredo? Nós vamos estudar isso daqui a algumas semanas. Vamos estudar também sobre o que significa solidariedade. Você tem ideia do que quer dizer solidariedade? Do que é ser solidário? Quando nós somos solidários com alguém, nós estamos simplesmente ajudando uma pessoa sem esperar nada em troca. Ou seja, você ajuda uma pessoa, um amiguinho seu, ou até mesmo algo em sua casa, alguém em sua casa, mas você não está esperando receber nenhuma recompensa por isto. Você simplesmente está ajudando porque você ama aquela pessoa, porque você gosta daquela pessoa, ou até mesmo um desconhecido também poderá receber a nossa ajuda. Seja com um agasalho, um alimento, ou até mesmo algo dele que caiu na rua, você poderá entregá-lo. Isso também é ser solidário. Ser solidário é você contribuir com alguém, até mesmo dividir um brinquedo, isso também é ser solidário. Sendo solidário em todos os espaços que nós vamos, a solidariedade também voltará para nós. Sempre que nós praticarmos a gentileza também voltará para nós. Nós estudaremos também sobre o que significa respeito. Eu falei algumas vezes durante essas aulas que o respeito ele deve ter em todos os relacionamentos. Tem que ser a base dos relacionamentos. Porque se você respeita o outro e o outro te respeita, aí sim nós conseguiremos conviver em paz, conseguiremos viver em harmonia uns com os outros. O respeito ele é um sentimento que traduz em gestos, como vimos em relação à solidariedade. Respeitar alguém ou algo é ter consideração, ou seja, se for uma pessoa, ouvir sempre o que ela diz, acatar suas orientações, especialmente quando nós somos mais novos. As pessoas mais velhas, elas têm mais experiências e elas podem sim nos ensinar muitas coisas. Por isso que nossos pais estão sempre nos orientando, dizendo um não pra gente, pois esse não, ele é um ato de amor. Nem sempre nós receberemos um sim, poderemos sim receber um não, só que esse não, ele tem um significado. Esse não que nós receberemos, ele nos fará refletir e nos fará entender que nem todas as coisas podem acontecer na hora que a gente quer. Isso também significa respeito. Nós vamos estudar o que quer dizer dignidade. Você já escutou essa palavra? Dignidade? Pois é, a dignidade é um conjunto de condições que permitem uma pessoa se desenvolver e se realizar enquanto ser humano. Em outras palavras, é quando tenho todos os meus direitos garantidos e observo também os meus deveres na sociedade. Pois é, a dignidade é isso. É uma via de mão dupla, ou seja, é uma troca. Baseada no respeito, ela é o melhor modo de as pessoas viverem em paz, segurança, bem alimentadas,
saudáveis, com educação, com família, com moradia, com trabalho, livres e acolhidas em suas diferenças. Isso é dignidade. Diferente de ser igual. Você já escutou esse termo? Diferente de ser igual. O que será que significa isso? Ser diferente. Que mistério é esse, ser diferente? Todo mundo é diferente? Você não é igual a mim? Eu não sou igual a você? Você não é igual a mamãe? Você não é igual a vovó? Você não é igual a vovô? Você não é igual aos seus pais ou seus irmãos? Mesmo quem é gêmeo não é 100% igual. As personalidades são diferentes, mesmo que a cor da pele seja a mesma, o mesmo rosto, a mesma altura, o mesmo peso, até o mesmo corte de cabelo e as mesmas roupas, são pessoas diferentes. São iguais, mas diferentes ao mesmo tempo, porque a personalidade é diferente. Tem criança que pode gostar de futebol, tem outra que pode gostar de xadrez, tem criança que pode gostar de videogame, tem outra criança que prefere os jogos de tabuleiro, o quebra-cabeça. Então, as personalidades são diferentes, incluindo até as cores. Tem criança que pode gostar de azul, tem criança que gosta de preto, tem outra que gosta de amarelo, outra que gosta de rosa, de laranja e assim por diante. Então, diferente de ser igual é isto, são pessoas diferentes, podem ter semelhanças, nesse caso dos irmãos gêmeos, mas não são totalmente iguais. Tem gente parecida? Sim, tem. Sempre alguém diz que conhece uma pessoa muito parecida com você. E tem os parecidos, e tem então os diferentes. Tem pessoas que são parecidas umas com as outras, especialmente parentes, mas não são iguais. Parecido é uma coisa, igual é outra. Você pode parecer com alguém, mas você não é igual a outra pessoa. Outra coisa também que nós estudaremos, além dos outros direitos, vamos falar um pouco mais sobre direitos. E esse direito, ele está num documento que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse estatuto é um conjunto de leis onde tem todos os direitos discriminados de um por um, todos os direitos que as crianças têm. E esses direitos eles precisam ser cumpridos. Embora, infelizmente, tem algumas pessoas, algumas regiões, algumas localidades onde tem direito da criança que ainda não está sendo respeitado. Como aquele caso que eu falei das palafitas, onde uma criança não está numa moradia digna para ela viver, digna para ela se desenvolver. Uma moradia digna, ela precisa ser limpa, arejada, bem cuidada, mesmo simples, não quer dizer luxo, mas uma moradia que seja digna, uma moradia que seja limpa, um local que seja respeitoso, limpo, adequado, para que essa criança possa tanto descansar, quanto estudar, quanto passar o seu dia. O que nós vamos estudar também um pouquinho mais na frente é sobre a justiça. A justiça, quando falamos sobre esse termo, geralmente a gente se lembra de tribunais, onde tem advogados, juízes, promotores e outras pessoas também. Mas a justiça ela tem suas bases na convivência entre as pessoas, de modo que o respeito e a fraternidade sejam vistos como valores que não devem ser deixados de lado. Justiça é termos o que é nosso direito e dar aos outros o que é direito deles. Isso é ser justo. Tanto você ter seus direitos respeitados, quanto você respeitar o direito do outro. Isso sim é ser justo. Isso sim é ter justiça. Certo, turma? Então vocês viram agora um pouco sobre alguns assuntos que nós estudaremos de ética. Após as nossas férias, após o período de férias, retornaremos às aulas e nós vamos conversar sobre esses assuntos bastante interessantes do seu livrinho de ética. Ok, turma? Muito bem, vejam. Na próxima semana, agora semana que vem, nós teremos também aulas online nos dias 21 e 22 de junho. Só que na próxima aula já estará mais perto ainda dos festejos juninos, onde é comemorado o dia de São João.
Então eu trouxe para a nossa aula a introdução do que nós estudaremos na próxima semana. Na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos estudar História e também Matemática, certo? Eu vou antecipar a aula de História, que seria na quarta-feira, nós não teremos Ciências. E na aula de História eu vou contar para vocês com detalhes sobre a origem dos festejos juninos. Vamos ficar atentos agora para você escutar um pouco sobre a origem dos festejos juninos. A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. É esse mês que nós estamos agora. São 3 datas que são comemoradas neste mês de junho, que são nos dias 12, 23, melhor dizendo, dias 13, 24 e 29 de junho. Essas 3 datas comemorativas, nós festejamos, as pessoas que gostam, são os santos juninos em que são comemoradas essas festividades. Ela acontece durante o mês de junho, é uma comemoração comum em todas as regiões do Brasil. Aqui no Nordeste é mais comum onde sejam celebradas esses 3 festejos juninos. Só que essa festa, ela não foi criada aqui no Brasil. Você sabia disso? Pois é, essa festa ela não foi criada aqui no Brasil. Ela foi trazida com os portugueses durante o período em que eles estiveram aqui. Especialmente no Nordeste, é a região onde essas datas são comemoradas. Foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era trazida em homenagem a santos como São João, Santo Antônio e também São Pedro. Os historiadores apontam que a origem da festa junina era relacionada a festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Isso era a crença das pessoas naquela época, em que acontecia a troca das estações do ano, que nós estudamos também em ciências. Da primavera iria chegar ao verão, então durante esse período da troca das estações do ano, era chamado de solstício de verão. Durante esse período, eles começavam a fazer colheitas, assim como hoje em dia na agricultura, as coisas são plantadas como o milho, o feijão, o arroz, o algodão, a cenoura, a batata doce, o inhame, a macaxeira e outros vegetais são todos plantados. Naquela época também não era diferente. Claro que hoje em dia é utilizado um maquinário, estão mais modernas as colheitas. A forma de plantar e de colher está bem diferente. Só que também as pessoas plantavam naquela época os vegetais que nós consumimos até hoje. E durante esse período de colheita, as pessoas elas tinham essa crença de que eles afastariam os maus espíritos que poderiam destruir a colheita. Nós sabemos hoje em dia que o que pode destruir a colheita são alguns fungos, alguns animais, como por exemplo alguns insetos tipo o gafanhoto ou a formiga, que destroem as plantações. Nós sabemos que não são maus espíritos que fazem a colheita ela se estragar, mas pode acontecer de alguns fungos ou até mesmo outros animais ir lá e começarem a comer as folhinhas e essas plantas não brotarem. Mas era a crença dessas pessoas daquela época. Para entendermos isso é preciso considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. Quando nós estamos aqui no Brasil, é diferente do clima lá do hemisfério norte. Lá no globo terrestre existe a parte superior e a parte inferior. Nós moramos na parte inferior. Quando chega o mês de junho, para nós que estamos aqui no Brasil, é o inverno. Mas para quem está acima, lá no hemisfério norte, como por exemplo os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia ou os países europeus, incluindo alguns da Ásia, lá é verão. Então, quando começa a trocar as estações, para nós que estamos no hemisfério sul,
é o inverno e para eles que estão no hemisfério norte é o verão. Então, justamente essa troca entre a primavera e o verão acontece apenas no hemisfério norte, no mês de junho. Para nós é diferente, para a gente que mora no hemisfério sul, é no mês de setembro que acontece a primavera e depois até dezembro onde chega o verão. Então é diferente, certo? Hemisfério norte é inverno para a gente, o nosso verão e assim vice-versa. Quando chega o nosso inverno, para eles é o verão deles. E as comemorações eram realizadas por diferentes povos pagãos europeus que começaram a cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal religião do continente europeu. O cristianismo começou a se espalhar por toda a região da Europa, foi trazido essa religião para essas festas que são comemoradas lá. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica. Para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos, fazia-se a aculturação de festividades, adicionando-as ao calendário católico e acrescentando nela elementos cristãos. Então, a origem das festas juninas, nós sabemos que não foi aqui no Brasil que ela surgiu, ela veio da Europa, trazida pelos portugueses. No ano de 1500, os portugueses desembarcaram aqui no Brasil e trouxeram muitas festividades e muitas coisas da religião deles, que a religião católica foi trazida para cá, para o nosso país. E essas festas foram se espalhando e até hoje elas são comemoradas. Só que nos festejos juninos, além dessas datas, tem muitas coisas que são típicas dessa época, como as roupas, as comidas, alguns enfeites que são colocados nas nossas casas. Várias coisas acontecem, vários divertimentos e brincadeiras, danças, músicas foram criadas, incluindo até coreografias para essa época. Só que isso agora é um assunto para a nossa próxima aula. Eu agradeço, gente, você do segundo ano pela participação na nossa aula de ética. Muito obrigada porque você ficou até aqui. Só que não acabou ainda, nós estudaremos um pouco mais sobre festejos juninos na semana que vem. Eu fico te esperando. Segunda-feira nós teremos aula de História e aula de Matemática. E eu agradeço a sua participação até aqui, certo? Então não perca, você já saberá vários outros detalhes sobre a origem das festas juninas. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo segundo ano, um excelente fim de semana para todos. E até a próxima aula. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.